Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez aqui agradecemos a Deus em especial e acima de tudo pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje, com a graça e permissão de Deus, com assistência dos espíritos amigos, em nome do Cristo, nosso Senhor. Então, estamos estudando o capítulo número 6, que tem como título Vida Espírita, mais especificamente o livro número 2, ou o segundo livro de O Livro dos Espíritos. E neste capítulo número 6, estamos estudando a temática acerca das percepções, das sensações, dos sofrimentos dos espíritos. Será que espírito tem sensação? Será que espírito tem percepção acerca das coisas? Será que espírito sofre? Então, são questionamentos diversos elaborados por Kardec acerca deste assunto. E hoje estudaremos a antepenúltima questão deste capítulo, porque na sequência nós estudaremos um outro assunto dentro deste capítulo, na verdade, a antepenúltima questão acerca deste assunto, sensação, percepção e sofrimento dos espíritos, porque em breve começaremos o estudo acerca das escolhas das provas. Escolha das provas. Será que nós, no mundo espiritual, tivemos a oportunidade, alguma vez, de escolhermos provas? Então, sobre este assunto que estudaremos em breve. Daqui a alguns encontros começaremos acerca deste assunto. Então, hoje refletiremos com base na questão 255. Sim, questão número 255. Já realizamos mais de 250 encontros estudando o Livro dos Espíritos. Então já são diversas e diversas horas de estudos, reflexões acerca de doutrina espírita, acerca do Evangelho do Cristo, o Evangelho redivivo. Então a questão número 255 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que esse espírito experimenta? Então, em uma reunião mediúnica, para quem conhece, para quem
participou ou participa de reuniões mediúnicas, quando um espírito se manifesta e tem a oportunidade de se expressar através de um instrumento mediúnico, em especial através da psicofonia, e ele diz na comunicação que está sofrendo, que tipo de sofrimento é este? Então é sobre este assunto que Kardec questiona aqui nesta questão 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza do sofrimento que este espírito experimenta? Então pode ser um relato psicofônico, pode ser um relato através da psicografia, mas qual é a natureza do sofrimento do espírito? E a espiritualidade superior, respondendo a Kardec e a todos nós, de uma forma bem sucinta e clara, disseram o seguinte: angústias morais. Então esta é a natureza do sofrimento do espírito. Angústia moral, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Nós mesmos que estamos ainda no corpo físico, em muitas situações, sofremos, passamos por sofrimento, por torturas morais que são mais doloridas do que um sofrimento físico. Um sofrimento moral dói na alma, não dói no corpo físico. Então é por isso que aqui Kardec questionou a espiritualidade superior, e eles, os espíritos superiores, benevolentemente responderam a Kardec e a todos nós que os espíritos, uma vez não tendo o corpo físico para refletir uma dor física, o que eles relatam de sofrimento são dores, ou é uma dor, ou são dores morais, angústias da alma, que dói muito mais do que no corpo físico. Então eles dizem angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos que nós sentimos quando ainda estamos ligados a um instrumento físico. Então esta é a resposta ofertada pela espiritualidade superior, e assim então fechamos este parêntese com esta questão 255, citando esta questão 255, para, na sequência, refletirmos um pouco mais acerca destas angústias morais com os comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 51, do volume número 5 da coletânea composta por 20 volumes. Lembrando que este capítulo 51 é o último capítulo do volume número 5. No nosso próximo encontro, quando teremos a oportunidade de estudar a questão 256, os comentários desta questão 256 já estarão no volume número 6. Então encontraremos os comentários da questão 256 no capítulo 1º do volume número 6. Então hoje estudaremos o último capítulo do volume número 5, que tem como título Angústias Morais, e são os comentários de Miramês à questão 255. Abrindo aqui, antes de iniciarmos estas reflexões com Miramês, abrindo um parêntese para abraçarmos mais uma vez fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, que estão nos visitando, comentando, compartilhando a luz do Evangelho, abraçando a todos e a todas, em nome da nossa irmã e professora Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Muito obrigado pela presença e companhia de todos e de todas.
Então assim fechamos este parêntese com este abraço fraternal, com este abraço de luz, com estas boas vibrações, para iniciarmos os comentários de Miramês, quando ele começa falando acerca das angústias morais da seguinte maneira: quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, conforme já havíamos dito nas palavras dos espíritos superiores, na resposta a Kardec. O espírito não tem mais um corpo físico para refletir dor no corpo físico, que a dor é moral, que a angústia é moral e não física. Então aqui Miramês repete que quando um espírito diz que sofre, o seu sofrimento não é físico, mas sim angústia moral, angústia da alma, que tortura mais profundamente, que são bem piores do que os padecimentos terrenos, os padecimentos físicos. É nesse sentido, acrescenta Miramês, que é nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados e também os desencarnados, os encarnados e por vezes também aqueles que estão fora do corpo físico, ou seja, os desencarnados, evitando as angústias morais para o futuro, que são piores. Então é por isto que Jesus nos chama a atenção sobre a necessidade de nós resolvermos as nossas contendas entre nós, irmãos de jornada, enquanto estamos a caminho aqui no corpo físico, para não passarmos por estes padecimentos morais. Então assim Miramês nos chama a atenção acerca de evitar os padecimentos futuros. E aí ele acrescenta que a consciência, a nossa consciência, registra, sem que a consciência ativa saiba, todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando-o às consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. Então aqui Miramês nos chama a atenção que tudo que nós fazemos está arquivado, tudo que nós já fizemos e que ainda iremos fazer, tudo isto é arquivado neste HD, simbolicamente falando, que é o espírito, a mente do espírito, este HD que não tem limite para armazenamento. Então é por isso que ele nos chama a atenção que estes registros, todos os atos da alma, são registrados na nossa consciência, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam para a mente do espírito. Então tudo está arquivado, nada se perde. E aí ele acrescenta: é o que se chama de remorso ou regressão da memória. A sensibilidade do aparelho consciencial está muito acima de todos os aparelhos da Terra, mesmo os mais aperfeiçoados. Então, os equipamentos mais aperfeiçoados que já foram desenvolvidos aqui na Terra, com as chamadas tecnologias de ponta, tudo de mais sofisticado que já tenha se desenvolvido ou que venha se desenvolver na face da Terra, neste segmento de tecnologia, nada se compara e não irá se comparar com este aparelho consciencial, seja com a nossa consciência, com a mente do espírito.
A consciência, além de guardar as imagens dos feitos, registra os sons e tem a capacidade de dar vida a todos os nossos feitos e ainda muito mais, faz com que pensemos naqueles fatos. Então, a nossa consciência tem esta capacidade ilimitada de guardar as imagens dos feitos, registrar os sons e dar vida a tudo isto. É, sem sombra de dúvida, algo impressionante, maravilhoso, que ainda desconhecemos quase que na sua totalidade. E ainda ele acrescenta que as angústias morais torturam a alma, não torturam o corpo físico, porque o espírito não tem mais o corpo físico, mas tortura a alma, qual um tribunal íntimo, devedor. Então, do tribunal da nossa consciência, nós não fugiremos, porque está conosco. Não é possível fugirmos deste tribunal que conhecemos com o nome de consciência. Eis aí o ditado que nós encontramos e conhecemos lá do Velho Testamento, dos velhos textos dos judeus, o chamado dente por dente. Então, assim, Miramês nos lembra esta frase de olho por olho, dente por dente, e acrescenta que Jesus, sabendo que a consciência humana, que a nossa consciência humana estava carregada de angústia, qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança, se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com os instrumentos do amor e da caridade. Então, Jesus, conhecedor das nossas almas, conhecedor destas almas endividadas, daquela época e também na atualidade, e em especial naquela época, exatamente por isto, conforme nos diz Miramês, Jesus, conhecedor e sabedor de todos os nossos problemas conscienciais, ele veio à Terra para nos mostrar o caminho e dizer que ele, ou os seus ensinamentos, era o caminho, ou é o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Desde que nós, conforme lembra Miramês, nós tenhamos a disposição de limparmos a nossa consciência usando os instrumentos que Jesus deixou para nós de forma exemplificada, de forma testada, os instrumentos do amor e da caridade. Instrumentos do amor e da caridade. E aí ele acrescenta: podem-se evitar assim, usando esses instrumentos do amor e da caridade, nós poderemos evitar assim angústias para o futuro. Angústias para o futuro. Quem de nós, em sã consciência, não queremos evitar, aqui no corpo físico e em especial fora dele, problemas para o futuro, dores, angústias para o futuro? Então, assim, Miramês nos lembra que usando estes instrumentos do amor e da caridade para limparmos a nossa consciência, nós poderemos assim evitar muitas dores, muitas angústias para o futuro, em se compreendendo a presença da doutrina dos Espíritos na Terra. Ela vem trazer a revivescência dos conceitos do Cristo, nos dando oportunidades de ressarcir o passado carregado de mazelas inferiores.
Então a doutrina espírita veio exatamente para esta revivescência do Evangelho de Jesus, nos auxiliando neste processo educativo. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter, já viciado nas ilusões do mundo. Então, o esquecimento destas paixões que teimamos carregar conosco, só acontecerá este esquecimento através ou por meio da nossa transformação moral, transformação de caráter já viciado nas ilusões do mundo, porque as angústias da alma no plano espiritual, elas são vivas. Elas são vivas, conforme nos diz Miramês, que tudo está gravado na nossa consciência, imagens coloridas, com sons, com vida própria. Então tudo isto ganha vida no mundo espiritual, com este aflorar do nosso passado. Em muitos casos, diz Miramês, só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito. Então, em muitas situações, talvez na maioria de nós que aqui nos encontramos reencarnados na Terra, a reencarnação é uma benção para que possamos ou venhamos esquecer os nossos problemas do passado, pelo menos momentaneamente, ou transitoriamente, enquanto estivermos no corpo físico. Então ele diz que só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito, e aí ele diz, já chegou a hora de queimar o joio aflorado em nós, que cresceu junto ao trigo em nossa intimidade. Devemos, assim, mudar para crescer. Devemos conhecer a verdade, porque ela nos liberta dos liames da ignorância, dos liames das trevas. Então precisamos mudar para melhor, porque assim nós cresceremos. Nós precisamos conhecer a verdade para desatarmos estes nós. E aí ele acrescenta, é bom nos conscientizarmos. E a experiência nos fala mais alto que mesmo encarnada, a alma sente essas angústias, mas na verdade, comparando com as que sentem os espíritos desencarnados, elas são virtudes por lhes faltar o corpo físico, que age como esponja absorvente do magnetismo inferior que a mente desprende com frequência. Então, em muitas situações, conforme aqui nos lembra Miramês, mesmo nós que estamos no corpo físico, nós passamos por angústias, por períodos de angústias, e que reflete nas chamadas depressões e tantas outras mazelas, e que na verdade são mazelas morais, e que mesmo refletindo de forma dolorida para nós aqui no corpo físico, não é tão dolorida como esta angústia, como para a alma que está fora do corpo físico. Porque nós temos esta esponja absorvente que é o corpo físico. E a alma fora do corpo físico sente toda esta carga porque não tem o corpo físico para amortecer ou absorver um pouco disto. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que os irmãos, aqui ele nos conclama, que os irmãos encarnados aproveitem sua permanência na Terra, limpando aí mesmo a sua área consciencial, mudando seus pensamentos para que as suas ideias mudem igualmente, e a sua fala tome o caráter da fala do Cristo, que ajuda e consola, que cura e embeleza a sua feição. Então aqui Miramês nos convida a todos que ainda nos encontramos no corpo físico para que possamos refletir
acerca do verdadeiro sentido da vida aqui no corpo físico e aproveitarmos da melhor maneira possível esta nossa permanência, ou enquanto nós permanecermos aqui na Terra, para limparmos aqui mesmo a nossa consciência, ou o nosso mundo consciencial, mudando os nossos pensamentos, mudando o nosso modo de agir, falando conforme falou e conforme fala o Cristo, ajudando e consolando as criaturas que estão a caminho conosco. Que ele acrescenta mais um convite, que nós possamos abençoar o que Deus nos deu por amor. Um corpo de carne, aparelho esse valioso na nossa subida para os planos onde se encontra a felicidade, descobrindo o céu na nossa intimidade do coração. Então aqui Miramês nos convida para que possamos aproveitar a reencarnação onde nós nos encontramos aqui na Terra, aprendermos a valorizar o corpo físico como uma bênção de Deus, e ainda ele nos convida para que possamos refrear todos os nossos impulsos inferiores, todos aqueles impulsos inferiores, fazendo e usando esta energia para despertar qualidades superiores encontradas dentro de nós mesmos. Então aqui Miramês nos faz uma série de convites, nos faz uma série de alertas para a nossa melhoria, para a nossa transformação. E aí ele encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: já encontramos a estrada, já encontramos Jesus, que é a estrada, basta trilharmos por ela. Se nós já encontramos a estrada, basta que trilhemos por esta estrada. Esse é o convite de Jesus a todos os corações. A natureza das angústias, tanto como espírito livre quanto espírito na carne, se diferencia ao infinito. Então não podemos classificar de forma alguma, principalmente classificar de forma taxativa a angústia das pessoas, ou classificar uma pessoa como sendo fraca, como sendo frágil, por estar reclamando, por não estar suportando a sua angústia. Porque aqui, conforme Miramês nos diz, a natureza das angústias, tanto para o espírito fora do corpo como no corpo físico, se diferencia ao infinito. Tudo é de acordo com as faltas cometidas ou processos de despertamento necessário aos espíritos. Jesus é o nosso sol, que nos ajuda a queimar o joio sem perda do trigo, que nos alimenta pela eternidade afora. Então assim, Miramês encerra estas reflexões nos conclamando para a transformação tão urgente e necessária para todos nós, o despertar espiritual, que possamos verdadeiramente adentrar e vivenciar de forma prática esta chamada era do Espírito. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Abraçando aqui por último a nossa irmã Delise, a nossa irmã Maria Valdemira, a nossa irmã Cleomar Luz, a nossa irmã Maria José Pereira
e tantos outros irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado e até breve em nome do Senhor Jesus. Gratidão a todos e a todas.